o grande romance de um escritor contemporâneo que eu li ali nos últimos tempos, que se chama As Benevolentes, escrito pelo nova-iorquino Jonathan Little. Então, o livro é um catatal de mais ou menos 900 páginas sobre a personagem, o Maximilian Aue. Quem é o Maximilian Aue? É um oficial da SS, da temível SS, a Schutzstaffel. Ele vai participar dos momentos mais tétricos da Segunda Guerra Mundial, particularmente no fronte mais violento e quiçá o mais sanguinolento da história humana, que é o fronte oriental da guerra. Ele vai para a Ucrânia, ele vai para Kiev, ele vai participar de uma série de morticínios dos judeus ali na região, nos logradouros, nos entornos de Kiev. E o Maximilian Aue também vai estar presente na Batalha de Stalingrado, essa batalha que talvez seja, junto com a Batalha de Tanques de Kursk, a Stalingrado, a batalha mais famosa e mais determinante, simbolicamente determinante da Segunda Guerra Mundial. O Jonathan Little cria uma personagem profundamente dostoiévskiana no sentido do seu pathos. Quando eu falo dostoiévskiano aqui, eu falo de uma personagem febril, uma personagem que não tem uma temperatura cálida do cotidiano. Não à toa, e vocês vão ver por quê, eu escrevi um ensaio sobre esse livro chamado Sociopatologia da Vida Cotidiana. Ou seja, eu transmutei, o título original do Freud, falando da psicopatologia da vida cotidiana, e trouxe uma noção de sociopatologia. E para mim, o Maximilian Aue e a participação dele nos morticínios ali ao redor de Kiev plasmam, dão o sentido do que eu chamo de sociopatologia. E vocês me perguntariam, por quê? Então vamos lá. O Aue foi subindo, foi fazendo uma escalada ali na burocracia nazista, e ali foi recebendo missões cada vez mais complexas, foi assumindo cada vez mais responsabilidade. E aí, os espectadores vão imaginar de que responsabilidade nós estamos falando, dado o morticínio que era, sobretudo, encampado pela SS. Pouco depois, o Hitler vai dar início à Operação Barbarossa, que é a operação de invasão da União Soviética, em junho de 1941, e o Aue, poucos meses depois, é arregimentado, é destacado para participar de uma operação que ele não conhece a princípio, nos arredores de Kiev. Muito bem, ele vai para a cidade histórica ucraniana, o coração ali da Ucrânia. Até então, vejam que é importante frisar que até esse momento, o Aue discorre de maneira filosófico-panorâmica sobre os acontecimentos da guerra. Ele fala com muito cinismo, com muita ironia, com uma mordacidade enorme, mordacidade que os leitores escolados de Machado de Assis vão aprender de pronto. Ele até então não havia mostrado a que viera a violência de que ele sempre falava. Mas em determinado momento, ele foi convocado a participar de uma operação em que uma série de furgões da SS levou várias pessoas, milhares ali de judeus, na verdade fez uma convocação dos judeus que moravam em Kiev, para que eles aparecessem na praça central de Kiev, e então eles seriam levados para os arredores. Nesses arredores, balas eram cavadas pelos soldados da SS, eles faziam com que os judeus fossem perfilados ao redor dessas valas, e ali então chegavam próximos a eles, seja com armas, seja com pedaços de pau, com tacos, e começavam a fazer esse morticínio, para usar uma expressão do Truman Capote, um escritor norte-americano, a sangue frio. O que é interessante é que o Aue, quando vai descrever essa barbaridade, essa atrocidade, ele nos leva ao paroxismo do que seria a relação entre crime e castigo, ou aquilo que nós poderíamos chamar de autocastigo. Por quê? Porque no começo ele conta ali a sequência de morticínios, e vale frisar que ele participa, e no começo ele narra, com requintes sumamente dostoiévskianos, essa noção de que a ação mais poderosa que um indivíduo, que um sujeito pode exercer, o arbítrio mais fulcral, mais visceral, o arbítrio que o coloca como se ele tomasse o trono de Deus, é justamente o exercício do homicídio. A possibilidade de tomar, de ser o Deus do dilúvio, de ser o Deus contra Sodoma e Gomorra, em termos individuais, leva o Aue a um sentido de poder que o eriça cada pelo do seu corpo. E ele mostra ali em determinado momento da narração, isso é muito escatológico, que ele tem uma ereção
enquanto está exercendo o homicídio. Ele sexualiza profundamente, ele mostra o caráter fálico da matança, mas ele percebe o caráter libidinal. E aí o leitor, talvez de mais sensibilidade, deixe as páginas e fala, não, isso aqui é um doente completo, é um sociopata, um psicopata e o que seja. Mas vale frisar a continuidade da narração do Auer em relação a esse episódio. E aí, essa continuidade vai dar o tom daquilo que eu chamei de sociopatologia da vida cotidiana. Porque em determinado momento, quando ele ouve uma mãe se transformando em um escudo para o bebê, para que o bebê não seja assassinado em frente dela, quando ele percebe que pessoas que se dão conta do que vai acontecer se entregam sem resistir e já encomendam o seu corpo a Deus, quando ele identifica nas mulheres ali que estavam sendo mortas suas possíveis amigas, pessoas que pareciam com a sua irmã, com a sua mãe, com seus familiares, ele começa a fazer uma introversão da ejaculação. Ao invés de ejacular, ao invés de ter o pênis ereto, ele vomita. Ele muda a secreção expelida pelo corpo. E ele começa a dizer, nesse romance, e esse é um momento que me parece fundamental, que ali, para além de toda a ideologia nazista, toda a ideologia totalitária, que retirava a noção de alteridade, de humanidade da vítima, do inimigo, do judeu. Vale frisar que o Hitler, ali no Mein Kampf, na Minha Luta, já havia dito que se não houvesse o judeu, teria sido necessário inventá-lo. Tamanha utilidade que há para a canalização do ódio difuso que perpassa o cotidiano, quando há um inimigo comum, um inimigo contra quem se pode cuspir, contra quem se pode escarrar. O Auer vai dizer que ali, no exercício mais contumaz, mais brutal da barbárie, ele começa a perceber as reversões somáticas do que ele estava fazendo, da noção do não matarás no seu próprio corpo. Ele não consegue mais deixar de vomitar, ele começa a chorar, ele não consegue participar, ele não consegue dormir. E ali ele vai dizer o seguinte, quando nós lemos hoje tomos e mais tomos históricos, filosóficos, sociológicos sobre a noção de alteridade, essa noção de outro, principalmente numa sociedade calcada na competitividade voraz, como é uma sociedade do capitalismo, essa noção de alteridade parece uma balela, um cinismo, algo que não tem enraizamento na vida. Mas eu, Maximilian Auer, ele diz, oficial da SS, que participei concretamente do morticínio dos judeus antes da sua industrialização, da sua impessoalização pelos campos de concentração, quando eu participei ali do morticínio, with my bare hands, com as minhas mãos cruas, nuas, eu descobri na dor do outro que se revertia para mim a noção de alteridade. Eu descobri no meu corpo, na minha barbaridade, o que quer dizer a noção de compaixão. É o patos conjunto, a dor conjunta com o outro. E aí, quando a gente fala de corda bamba da justiça, quando eu falo aqui que havia um resquício de Pandora, da esperança nessas valas, eu preciso remeter então os leitores a algumas páginas depois. Nós ficamos sabendo que o Auer recebe a visita de um burocrata da SS que se tornaria ilustre 15, 20 anos depois. Alguém chamado Adolf Eichmann. Eichmann vai até a Ucrânia. Por quê? Porque ele começa a se dar conta, estatisticamente, cientificamente, digamos assim, que o índice de alcoolismo, suicídio, depravação, estupro, violação dos soldados alemães, dos soldados da SS, está aumentando exponencialmente. Então ele vai para lá para otimizar o morticínio, para impessoalizá-lo, para torná-lo científico, cirúrgico, para torná-lo eficiente. Seria possível dizer, e eu faço essa provocação para deixar o pensamento aqui para os espectadores, se os nazistas houvessem ganhado a Segunda Guerra, talvez haveria estudos de caso sobre a impessoalização do Holocausto, da solução final, em cursos de MBA. Por que não? Porque a lógica administrativa não difere muitas vezes da lógica com que se trata, com que nós tratamos ou com que indústrias tratam insumos, mercadorias. É a lógica de otimização, a lógica de separação entre a situação conflitiva e o exercício da violência. Para começar, antes de qualquer coisa, ao invés de empregar soldados alemães para o exercício do morticínio, eram utilizados quem?
os próprios judeus. Isso é de uma atrocidade, de uma violência, mas de um sentido de eficiência enormes. Na medida em que era dada a esperança aos judeus vítimas transformados momentaneamente em carrascos, eles exerciam contra o outro a expectativa de que eles próprios poderiam sobreviver se executassem a tarefa de matar os seus irmãos de maneira efetiva. E os alemães eram distanciados das valas e ficavam simplesmente circundando a região, de tal maneira que eles não entravam mais em contato com o morticínio. Isso fez com que o índice de suicídio, o índice de baixas e de perda de eficiência entre os alemães, entre aqueles que estavam exercendo os primórdios da solução final, fosse reduzido drasticamente. Quando a gente vê que o Aue descobre a alteridade com as mãos sujas de sangue, eu poderia perguntar, e se essas mãos já não precisassem mais se sujar de sangue? E se elas se sujassem, no máximo, de tinta de caneta? O que eu quero dizer com isso? Será que o presidente Harry Truman, que autorizou o sobrevoo de Hiroshima e Nagasaki com seus bombardeiros, será que ele sentiu a noção de alteridade quando 200 mil pessoas na cidade de Hiroshima, no Japão, foram pulverizadas, não foram assassinadas, elas não foram mortas, elas foram pulverizadas? Será que nós estamos falando de uma proximidade entre o mandatário e o executor? Porque os pilotos dos bombardeiros ali que lançaram os artefatos, as bombas atômicas contra o Japão, estavam a milhares de quilômetros de distância e não viram o choro e o ranger de dentes, para a gente usar uma expressão crística, uma expressão do Novo Testamento ali marcante. E se nós pensarmos, por exemplo, na lógica dos drones, que é atualíssima, aí a impessoalidade parece alcançar o ápice da noção de anti-alteridade. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos não só na característica de espionagem, mas na característica de morticínio via satélite, de guerra sem soldados, de guerra, para usar um paradoxo aqui, guerra sem ódio, guerra sem sentimento. Não é preciso mais odiar o inimigo, é preciso simplesmente localizar, rastrear, localizar, mirar e matar. Eu quero tanto estimular vocês a ler o romance As Benevolentes, quanto estimular vocês também a pensar sobre os desdobramentos dessa lógica de morticínio, que ali, antes do implemento do caráter industrial do genocídio, para o Aue, para alguém que vivenciou esse genocídio com suas próprias mãos, ainda comportava um sentido de crime e castigo. Mas a questão que eu trouxe a vocês é que o devir, o desdobramento da lógica histórica do Aue, vai nos levar à noção de crime sem castigo. A noção de que a consciência se desloca, se aliena de maneira tão radical, tão geograficamente distante do choro e do ranger de dentes, que não tem nem tempo de acontecer. De As Benevolentes, de Jonathan Littell, até os experimentos mais atuais, com a noção de guerra sem ódio, de guerra sem sentimento, de guerra apenas com perícia e sem humanidade, porque não há mais seres humanos, nós passamos de crime e castigo para crime sem castigo. E a disseminação do conhecimento faz parte, então, desses vídeos que nós postamos aqui no canal do YouTube da Casa do Saber. Inscrevam-se e vocês vão ter acesso e vão ser informados das novas postagens.